Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para continuarmos falando do amor de Deus. A manifestação do amor, ela às vezes ela dói mais do que uma dura reprimenda. Porque nós conseguimos ver quão longe nós estamos deste padrão. Como somos egoístas. Como somos pessoas que olhamos apenas para as nossas necessidades. O amor de Deus, ele escancara a nossa vida e o nosso coração. E assim, nós temos a oportunidade de mudar, de sermos transformados, e é isso que eu espero que você consiga com este estudo que nós temos trabalhado. Devemos agora passar a ver aquilo que poderíamos chamar da qualidade básica do amor em ação na vida cristã. Vamos aprofundar um pouco mais sobre como você manifesta o amor de Deus. O amor, primeiro, o amor é a atmosfera da vida cristã. Apesar de nós vivermos em um mundo que jaz no maligno, em que nós olhamos por discussões e contendas por todos os lados, o amor é a atmosfera da vida cristã. O cristão, diz o apóstolo Paulo, deve andar em amor. Efésios capítulo 5, verso 2. Efésios capítulo 5, verso 2. Diz assim, Efésios 5, 2. E andai em amor. Amor de quem? Amor agape, amor de Deus. E andai em amor como também Cristo nos amou. O padrão é estar disposto por morrer pelo outro. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele deu a sua vida, ele mesmo entregou a sua vida, não lhe foi tirada. O cristão leva essa atmosfera de amor por onde for. As pessoas, elas têm que estar na tua presença e sentir que você está disposto a morrer por elas. Aonde quer que você esteja. Você tem que brilhar este amor. Paulo expressa esta mesma verdade de outra maneira. O amor, diz ele, é a vestimenta da vida cristã. Qual é a sua roupa? Mais do que uma Gucci, mais do que uma marca qualquer conhecida aí, a sua vestimenta deve ser a vestimenta do amor. Apóstolo Paulo conclama os colossenses a se vestirem desta forma. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Acima de tudo, vamos voltar no 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Coloca sobre essa capa que você tem uma veste de amor. Verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Que amor? O amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Falamos de uma pessoa revestida de beleza ou armada em virtude. Você pode ser uma pessoa bela fisicamente, mas sem o amor de Deus. O apóstolo Paulo falou, Jesus Cristo também falou, este revestimento externo não vale nada. Jesus olhava para aqueles homens que estavam muito bem trajados, com vestimentas sacerdotais, e falava: vocês são como um sepulcro, como um túmulo caiado. Eu olho para vocês e vejo vestes brancas, bonitas,
segundo padrões, mas quando eu olho para o coração de vocês, eu vejo rapina, eu vejo morte, eu vejo dureza, eu vejo todo tipo de problema. O apóstolo Paulo conclama os colossenses a se vestirem com o amor. Falamos de uma pessoa revestida de beleza ou armada de virtude. A vida cristã veste-se dessa boa vontade. Uma boa vontade que não é só para você, mas é para os outros. Entenda que aquela máxima, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Você demonstra primeiro este amor pelos seus familiares. Hoje é dia dos pais. Você demonstra amor pelos seus pais. Mas você também tem que demonstrar amor pelas suas mães. Mas não é dia dos pais. Mas como é que ele poderia ser pai se não tivesse a mãe? E aí você sai desse círculo e você passa para um círculo de fora, de amigos. Você compartilha. E aí você alcança inimigos. E aí você alcança toda a humanidade. Aonde você for. Mande mensagens pelo WhatsApp. Mande mensagens pelas mídias sociais. Mas faça mais que isso. Ligue. Pega o telefone e liga para a pessoa. Fala assim, olha, eu lembrei de você. Você pode mandar uma mensagem geralzona. Mas olha, eu lembrei de você. Que Deus possa te dar sabedoria. Te possa te conceder graça. E hoje eu fiquei realmente emocionado com o áudio que o André me mandou. E ele falou assim, eu agradeço, pastor, porque você nos trata como pais. Que bom ouvir isso. Saber que está tendo algum tipo de efeito. Está ajudando. E não é questão de você massagear o ego da pessoa. É questão de você demonstrar amor. Um amor que você gostaria de receber. Você faz o quê? Manifesta. O amor é o motivo universal da vida cristã. Não há outro motivo. Ele nasce no amor. E ele é uma vida de amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. 1 Coríntios 16, verso 14. Final da carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma ressalva, ele faz um comentário final dizendo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Olha para o próximo, se preocupa com ele, vigia o seu agir, vigia o seu falar, mantenha-se firme na fé, manifestando o amor pelos outros, se porta de uma maneira correta, se fortalece o próximo. Todos os atos, os vossos atos, sejam feitos com amor. Tudo que você fizer para a glória de Deus deve ser feito com amor. O apóstolo Paulo, em algum texto que a gente deve ler, ele fala: se você entregar todos os seus bens para os pobres, se você numa atitude de amor, ou numa atitude você entregar o seu próprio corpo para ser sacrificado, se não houver amor, não vale nada. O Sermão do Monte nos deixa sem dúvidas quanto à importância dos motivos do coração da vida cristã. Não vou ler Mateus capítulo 5, do verso 21 a 48. Todo ele é alicerçado na humildade, que é o quê? O próximo é mais importante do que eu. O amor. Uma coisinha boba para você. Pode ser, mas não é boba para Deus. Há um tipo de generosidade cujo motivo especial é obter prestígio. Pessoas, elas fazem isso. Eu dou para ser reconhecido. Enquanto a palavra fala que o que uma mão dá, nem a outra mão fica sabendo.
Há um tipo de advertência e repreensão que brota do deleite em ferir as pessoas e vê-las afastando-se. Há até mesmo um tipo de labuta e serviço que provém do orgulho. Um dos deveres mais negligenciados na vida cristã é o autoexame. E talvez isso seja negligenciado por ser um exercício muito humilhante. Por que nós abandonamos a prática de confessar os nossos pecados? Por que nós abandonamos esse conceito que é muito mais enraizado dentro do catolicismo romano, em que tem o confessionário? Porque é humilhante. É humilhante você ligar e falar assim: eu fiz isso. Eu aguardo muitas pessoas da nossa igreja ligarem para mim e falar: pastor, eu fiz isso. Eu estou errado. E eu estou errando ainda, mas eu desejo me consertar. E quando você peca e você não fala nada? Nem para o próximo você fala nada. Esse autoexame é algo que traz a você humilhação. Porque você vê que você não é tão bom assim. Se nos examinarmos, é bem possível que descobramos que não há quase nada neste mundo que façamos com motivos puros e sem desejo de se satisfazer. Ainda que seja assim, devemos continuar a colocar diante de nós o padrão que devemos viver. Mesmo que se você olhe para o espelho e você veja uma pessoa monstruosa, mesmo sendo cristão, a única coisa que você pode fazer é olhar para a cruz, onde ele manifestou o seu amor e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ainda que seja assim, devemos continuar a colocar diante de nós o padrão pela qual devemos viver. A insistência de que o único motivo cristão é o amor. Você não tem tido amor na sua vida? Decida amar. Comece a agir. Monte um plano de ação. Talvez você seja uma pessoa muito boa para programar uma viagem. E aí você faz: olha, eu vou para tal lugar, vou passar em tal lugar, vou gastar tanto, vou economizar tanto. Faça isso em relação ao amor. O amor, ele é o segredo da unidade cristã. Não há nada que nos una mais do que o amor. As pessoas que amam, elas atraem outros e são atraídas. A figura de Cristo é uma figura de que você, quando olha para a cruz, uma cruz que é motivo de dor e sofrimento, você não consegue ficar longe dela, você tem que se achegar a ela. Porque não há outro refúgio. Não há outro lugar em que você pode estar, em que os seus fardos pesados, eles são depositados e você recebe um fardo leve. O amor é o segredo da unidade cristã. Os cristãos, eles são unidos pelo amor. Colossenses 2:2. Colossenses 2:2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Que amor? Amor ágape, o amor de Deus. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. De onde veio esse amor todo? O que há de significante neste amor é que ele se espalha em círculos que se expandem cada vez mais. É algo que não pode ser contido. Quando você manifesta o amor por outra pessoa, naturalmente essa pessoa vai demonstrar amor para outra pessoa. Como que o Evangelho chegou a mim e a você? Nós não estamos nem no continente em que Cristo morreu e ressuscitou. Nós estamos a milhares de quilômetros. Como que chegou aqui? Lembra daquela primeira oração que eu faço pelos missionários? Alguém na Europa, na Ásia, na América do Norte, na África, falou assim: eles precisam ouvir. Mas e a minha boa vida? Eles precisam ouvir.
Mas e a minha tranquilidade e os meus familiares? Eles precisam ouvir. E aí a palavra ela vem passando de cidade em cidade, de boca em boca, de cidade em cidade. Pessoas morrem para que você tenha essas escrituras nas mãos, em que no início a linguagem era apenas grego e hebraico ou latim, as pessoas não sabiam nem ler. Pessoas pintam murais e quadros para que pudesse ser ensinada a palavra para pessoas que não sabiam ler através de desenhos. E as pessoas começam a entender o Evangelho. Manifestação do amor. Este amor, ele se expande. Se você recebe este amor, se você recebe esta palavra e você não faz nada com isso, morre em você. Você gosta de receber amor, mas você não quer demonstrar amor. Você não é cristão. O cristianismo é propagar. E hoje nós temos um recurso infinitamente mais simples do que no passado, que é você curtir e compartilhar. Você compartilha, olha, eu ouvi uma palavra, você quer ouvir? Nós somos tão rápidos em compartilhar besteira, piadinhas. Compartilhe o amor. Se a palavra te abençoa, compartilhe. Não sabe como faz? Aprende. Aprendeu? Pratique. O amor ele se espalha em círculos que se expandem cada vez mais. Começa sendo o amor pelos santos, ou seja, amor pelos demais membros da comunidade cristã e pelos nossos irmãos cristãos. Antes de você pensar em alcançar a África, cuida daqueles que estão próximos. Não só os seus familiares, mas também. Ligue para os irmãos da igreja, eu falo isso com frequência. Hoje nós temos um telefone celular que você não é medido por créditos. A maioria das pessoas tem uma conta ilimitada. Você pode ligar quantas vezes você quiser. E se você não ligar pelo telefone normal, você liga pelo Zap. Liga e pergunta como a pessoa está. Isso é uma forma de amor. Ai, pastor, mas é tão atribulado o meu dia. Falta de amor. Falta de amor. Você que começa o seu dia, falta de amor. Você não consegue demonstrar amor pelas pessoas porque você só pensa em você mesmo. Efésios capítulo 1, verso 15. Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. E essa carta fica só com os Efésios? Ela vai para os Gálatas. Ela vai para os Colossenses. Ela vai para os paulistas, para os brasilienses, para os americanos, para os alemães. Ele vai para todo lugar. E ele fala, porque eu tenho ouvido a fé, eu faço o quê? Demonstro, eu propago, eu falo, olha, o exemplo está aqui, ó. Segue esse exemplo. Mas e você se cala? O amor para. O amor para. Primeiro começa sendo amor pelos santos, ou seja, amor pelos demais membros da comunidade cristã e pelos nossos irmãos cristãos. Segundo, é o amor pelos líderes da igreja. Ame aqueles que se dedicam para você, aqueles que se preocupam com você. Se não sou eu o seu pastor, ligue para o seu pastor. Ligue para aquele que te ajuda em discipulado. Ora, abençoa. Demonstre amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Nós temos o privilégio de ter o irmão Cláudio conosco, e ele, de tempo em tempo, ele nos abençoa com o louvor. Quantas vezes você pegou o telefone, ligou lá e falou assim: como que o senhor está? Como? Quando? As pessoas, elas publicam: hoje foi maravilhoso, eu ouvi o irmão Cláudio cantar. Por que você não liga para perguntar como ele está? Sebastião, ele trabalha nos bastidores comigo. Por que você não liga para ele? Por que você não liga para a Lourdinha quando ela faz o louvor para nós? Por que você não liga para ela? Você entende que essas demonstrações, elas têm que fazer parte do seu dia a dia? Você tem que se preocupar com os outros. E você não tem feito? É o amor também pelos líderes da igreja. É um fato muito simples, que a única dádiva que Paulo pediu da parte das suas igrejas foi que orassem por ele, que o conservassem em seus corações e que o sustentassem através da oração. Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor ágape, amor ágape do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Orem por mim, para que Deus me abençoe e me conceda sabedoria, vigor, força, perseverança, unção de Deus. Use uma parte da sua oração para abençoar o seu pastor. Ore por ele. Ore pela sua família, pela sua provisão, pela sua saúde. Ore. Torna-se também amor por todos os homens. Os cristãos devem abundar em amor uns com os outros e com todos os homens. Não é só com os seus familiares, não é só com seus amigos, não é só com as pessoas da igreja, mas todos os seres humanos. Olhe e veja notícias como as que nós temos visto na televisão e ore pedindo que Deus abençoe. Ah, os gafanhotos, eles estão tão longe, deixa eles para lá. Ore pelos argentinos. Ore pelo povo na fronteira da Argentina que está apavorado de aqueles gafanhotos passarem e comer toda a plantação deles. Ore pelos povos que estão passando lutas, dificuldades por causa de perseguição. Ore pela falta de água. Você tem tantos motivos para você demonstrar o amor que você não precisa gastar nada. Só o seu tempo. Os cristãos devem abundar em amor uns com os outros e com todos os homens. Há um tipo de cristianismo que resume-se nas 4 linhas de um verso mal feito. Somos os poucos escolhidos de Deus. Todos os demais irão para o inferno. Não há lugar no céu para ti. O céu não deve superlotar-se. Ah, eu estou salvo, então está tudo certo. Não. Deus tem misericórdia daqueles que não te conhecem. Eu falei uma vez, falei 2, não quer ouvir, vai para o inferno. Não pensa assim. Chore pela pessoa. Ore pela pessoa. Se exponha. Às vezes as pessoas, elas te chamam para um evento. Não demonstre o seu carnal, demonstre o seu espiritual. Reuniões de pessoas que são ímpias, elas precisam ouvir de Deus. Não, eu vou encher a cara, eu vou falar palavrão porque eu quero que todo mundo me aceite. Isso não é uma postura cristã. É um agir pensando, eu estou salvo, e o resto que se vire. O amor cristão é o inverso disso. Expande-se até procurar englobar o mundo inteiro em seus braços e receber todos os homens em seu coração. Por que as pessoas, elas saem das suas localidades? Não é algo humano.
Eu estava lá em São Paulo com a minha esposa, com a minha casa, meus familiares lá. Poderia hoje, depois do culto, ir lá na casa do meu pai, da minha mãe, comer alguma coisa. E eu estou aqui com você. É algo que Deus coloca no coração, não é algo que a gente consegue. Busque isso. Busque abençoar vidas. O amor é o enfatizar da verdade cristã. O cristão deve necessariamente ser um amante da verdade. 2 Tessalonicenses 2,10. Segunda Tessalonicenses 2,10, 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Fale deste amor verdadeiro, não um amor de engano. O cristão deve necessariamente ser um amante da verdade. Fale a verdade. Não é ser duro, não é só grosseiro, mas fale a verdade. A todo tempo ele deve falar a verdade. De que maneira? Eu sou uma pessoa sem papas na língua. Eu falo e venho na lei, eu sou direto. Fale em amor. Não fale para destruir. Manifeste a verdade com amor. Aqueles que não têm uma fé como a sua, não têm um entendimento como o que você tem, fale em amor. Não agressivo. Que ridículo, que ignorância. Demonstre amor. É fácil falar a verdade de tal maneira e ferir e machucar. Não é impossível alguém ter prazer ao ver uma pessoa encolher-se e estremecer sob as chicotadas da verdade. Muitas vezes você tem falado a verdade com tanta violência que a pessoa ela é agredida e ela nunca mais vai querer saber do Evangelho. A verdade sem amor é como a luz para os olhos irritados. Olha para o sol sem uma proteção teu olho. Florence, uma mulher, foi a diretora de um grande instituto missionário para mulheres. Inevitavelmente havia ocasiões em que ela tinha de repreender as suas estudantes. Mas dizia-se a respeito dela que quando tinha motivo para repreender, sempre o fazia como se estivesse abraçando a pessoa a ser repreendida. As minhas palavras para você, muitas vezes elas são duras, mas é porque eu preciso que você entenda que o caminho que você está errado. Esse fim de semana, a Rayane mandou uma mensagenzinha para mim e falou assim: pastor, obrigado por você ficar pegando no meu pé para eu ler as escrituras. Está sendo um tempo tão bom. Glórias a Deus. Que ela possa permanecer. E permanecendo, ela possa alcançar outras vidas. Amém. E as pessoas, elas vendo ela ler as escrituras, sentem um desejo de ler também. Porque o que vai acontecer é que as lutas vão vir e ela vai ser como um rochedo. A água bate, mas o rochedo ele continua firme. E a água simplesmente ela retorna. É assim que funciona. Mas as pessoas elas precisam ver isso em você. E essa mulher, sempre que repreendia as pessoas, o fazia como se estivesse abraçando a pessoa a ser repreendida. A verdade falada com o intuito de ferir, nada pode produzir senão ressentimento. Mas a verdade falada em amor pode despertar o arrependimento, que é algo que traz restauração. É algo que eu procuro fazer com vocês. Você vem e fala: eu vou começar de novo. Eu falei: vamos. Você caminha comigo? Caminho. Quando você pode? Quando você quiser. Você, a menos que seja uma situação muito adversa, mas nunca eu vou deixar de te atender em prol de mim. Você pode ficar com vergonha de você, porque você marca e não vem. Fala que vai me encontrar e não encontra. Mas a vergonha é sua, não é minha. Porque você tem que se constranger, você tem que entender que
A minha mão ela está sempre estendida para segurar a sua e te ajudar a caminhar. E eu oro para que Deus convença você no seu coração, para que você continue caminhando. O amor é o fundamento do apelo cristão. Por isso que eu tenho dificuldade com pastores que gritam. Gritam no metrô, 7 horas da manhã, todo mundo morrendo de sono, aquela gritaria. Pessoas que passam com aqueles carros de som, naquele máximo, a pessoa está querendo ver está vendo uma televisão, aquela agressão. Eu tenho dificuldade com isso. Eu falo alto, de vez em quando você não sabe, mas minha esposa faz assim, ó, para eu falar mais baixo, para essa voz não ser agressiva, não ser tão alta, que seja tão alto. O amor é o fundamento do apelo cristão. Quando Paulo roga a Filemon em favor do escravo fugitivo Onésimo, é o amor que ele apela. Filemon, a história de Filemon é a seguinte: Onésimo era um escravo, ele sofria nas mãos do seu servo, do seu senhor, e ele fugiu. E aí, passando, ele ouviu a palavra de Paulo. E ouvir a palavra de Paulo, ele se apaixonou pelo Evangelho. E ele estava muito bem ali. E Paulo olha para ele e fala assim: você agora está na hora de você voltar para o seu Senhor. Você é escravo dele. E aí toda a epístola a Filemon é falando para Deus, apóstolo Paulo falando assim: recebe ele, não como teu escravo mais, mas recebe como teu irmão, como meu irmão. E para que não fique pesado, se isso realmente for um agravante para as suas finanças, põe na minha conta. Me cobra, me fala quanto quer que eu pago. É o amor que Paulo apela quando pede as orações na igreja de Roma, antes de empreender a viagem para Jerusalém. Em Romanos 15:30 ele fala: orem por mim, eu estou indo fazer esse trabalho, esta obra, eu preciso que vocês me orem por mim. Como é difícil reunir você nas quartas-feiras para oração. Como você é impaciente com um problema de áudio, problema de vídeo, e eu saio, eu não quero orar. Nós precisamos que você nos ajude com as orações. Por muitos dias, muito tempo, muitos anos, era eu, Rosângela, Cláudio, Naudiceia, Sebastião. Depois algumas pessoas começaram a vir, alguns cansaram. Hoje nós temos a oportunidade de orar pela internet. Não tem justificativa para você faltar. Meia horinha. Fique 10, 15 minutos. Ore conosco. Quando nós oramos individualmente, é uma coisa. Quando nós oramos em comunidade, é como se fosse um grande canhão invadindo o mundo espiritual. Mas eu sei, você fala que não tem tempo, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Tantas coisas. Isso é falta de amor. Ah, mas eu não consigo, eu não sei. Aprenda. Porque se tiver qualquer tipo de dificuldade na sua vida, você aprende. Você passar mal, você liga para o SAMU, eu não sei, você dá um jeito. Por que você não pode estar conosco em oração nas quartas-feiras? Demonstrando amor ao próximo pela oração. O cristão nunca apelará à força. O cristão raramente apelará à sua autoridade. A arma do cristão é sempre o apelo ao amor e quase nunca a exigência do seu poder. A sua luta ela não é carnal, mas ela é espiritual. E a arma que você tem para utilizar é a arma da oração. É a arma espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra espíritos malignos que andam nas regiões celestiais tentando destruir pessoas. O amor é o motivo da pregação cristã. Por que eu acordo todo dia de manhã e oro por você? Por que eu estou nas manhãs de domingo com você, às noites de domingo com você? Por que eu não vou procurar outra coisa o que fazer? Porque eu amo você. Você precisa de instrução. Você precisa de direção.
Por isso eu me dedico, me debruço, através de buscando ensinamentos, buscando cursos, buscando coisas, para que eu possa ser capacitado em te abençoar. É o amor. O amor é o motivo da pregação cristã. Mesmo nos seus momentos mais severos, a motivação e a acentuação das palavras de Deus, através de Cristo, era o amor. Quando ele falava raça de víboras, o amor. João Batista falava, o amor. Mas são tão duras as palavras, e às vezes as palavras elas precisam ser duras, não é a regra, mas ela pode ser. É com amor que anela pela cidade onde está para morrer. Mateus 23, 37. Não sei se é essa passagem, mas essa me vem à mente, em que Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Eu queria ser como a galinha que acolhe e protege os seus pintinhos. Talvez o capítulo menos compreendido em toda a Bíblia seja Mateus 23, onde há uma série de terríveis ais dirigida contra escribas e fariseus. É muito comum pensar nesse capítulo e lê-lo como se tivesse sido falado com fúria, como se Jesus tivesse não uma língua, mas um chicote na boca. Mas ele olha e fala assim: ai de vós que agem desta maneira. Eu falo para você, ai de vós que não pode separar um breve tempo para oração. Ai de vós que não consegue compartilhar os seus recursos. Ai de vós que não consegue dormir um pouco mais cedo para poder participar da escola bíblica dominical. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas a palavra em grego é o próprio som de lamento. O sentimento não é de condenação, é de tristeza. Quando eu vejo você não agindo como deveria, eu fico triste. Eu não ligo para você para te condenar. Eu fico triste. Quando você para de ler as Escrituras, eu fico triste. Quando você para de buscar a Deus, eu fico triste. Quando você se satisfaz apenas em aquisição de bens materiais, eu fico triste. Eu não estou te condenando. A vida é sua. Mas eu me entristeço. Eu sei onde vai dar isso. Aqueles que são pais entendem o que eu estou falando. Você orienta o filho, mas nem sempre ele quer agir naquele caminho. E você fica triste. Esses ais não são condenação, e sim tristeza. Não é uma explosão de ira, mas é a marca do amor que parte o coração. Quando eu falo, é porque eu ainda me preocupo com você. Quando você fala, é porque você ainda se preocupa com alguém. Há momentos em que os pregadores dão a impressão de que odeiam seus ouvintes e assaltam-no com uma bateria de ameaças, quase causando a impressão de que querem vê-los condenados ao inferno. Registra-se que certa vez, quando perguntaram a alguém por que deixou de frequentar certa igreja, a pessoa respondeu: cansei de ser apedrejada todos os domingos. Quantas pessoas saíram da nossa igreja por isso? Porque elas queriam ouvir palavras de conforto. E o exemplo que eu tenho para te dar é o de sempre. Quando você vai num hospital, você precisa de medicamento para você melhorar. Quando a titia estava lá internada, os médicos fizeram o que precisavam e eles me ligaram para mim e falaram assim: eu posso ir até as últimas consequências, do tipo, se tiver uma falência, eu posso ressuscitar, posso colocar no aparelho? Eu falei: pode. Pode. Mas as pessoas, elas não querem isso dentro da igreja. Elas querem falar que seja falado: você está tão bem, olha, você está no adultério, mas está tudo bem, você está na igreja. Olha o teu recurso financeiro, o teu dízimo e oferta, sana tudo isso, não tem problema, não vem, continua vindo. Negativo. A nossa igreja tem 30 membros, por que não tem 60, não tem 100, não tem 1000? Porque eu não vou, pela graça de Deus, me dobrar a esse tipo de comportamento. Falar assim: agora eu vou fazer isso para ter mais gente. Pastor, por que você não volta para você ter um culto presencial? Lá você vai poder fazer com que o coração das pessoas fique sensibilizado na hora de uma oferta?
eu não posso expor você. Eu tenho que cuidar da sua saúde. Eu tenho que cuidar para que você, no momento certo, possa retornar. Mas retornar com vida. Os homens podem ser levados a aceitar o Evangelho muito mais facilmente se não receberem açoites verbais sem amor. As pessoas elas se convencem tão fácil com palavras que agradam. Venha para a igreja que aqui os seus problemas serão resolvidos. Venha para a igreja que vai acabar a luta da sua dificuldade. Você vai ter dinheiro. Faça uma campanha e você terá o seu amor de volta. As palavras das Escrituras não dizem isso. E eu não posso ser covarde com você. Era tomado como princípio que desde os psiquiatras superiores, descendo até os eletricistas e faxineiros, todos os contatos com os pacientes devem manifestar numa clínica o amor. Como que a gente tem que agir com as pessoas? Com amor. Seja você arquiteto, engenheiro, médico, enfermeiro, eletricista. Entenda que você trabalha numa grande clínica. Clínica do mundo. Talvez você não tenha um título, mas você tem uma função. Você tem uma idade avançada, você continua tendo uma ocupação. Você continua tendo uma função. É esperado que você continue. E quando acabar o seu tempo, Deus ele vai recolher você, mas até lá, espera-se que você manifeste o amor. O amor através de palavras, através de ações, através de omissões, através de gestos. Muitas formas ainda nós vamos ver de como manifestar o amor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu santo nome. Estamos, Pai, nesta grande clínica que se chama igreja, que se chama mundo, e que precisa de médicos. Vi essa semana o acidente lá na Síria, e o recado que foi dado em todas as mídias naquele país é: todos os médicos disponíveis naquela região se dirijam para algum hospital para ajudar. Esse é o chamado para você. Tem lutas e dificuldades? Ouça o chamado de Deus. Manifeste o amor de Deus hoje. Que o Espírito Santo ele possa rasgar o seu coração, tirar toda dureza, toda dificuldade, para que você possa manifestar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu oro pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.